já que eu sou seu preferido. Olá, pessoas! Olá, pessoas, eu sou o Miguel e ele é o Léo. Sério. Eu sou o Léo e eu Com um Ghost 4013 52 89 orelha. Desculpes. Meu perdões. Sem piadas. 1 minuto de silêncio. Calem a boca. Calem a boca. 1 minuto de silêncio. Já se passou 1 minuto. 1 minuto de ódio. 1 minuto de silêncio. sou o Miguel e esse é o canal Piuí. Quem viveu a Era Vingadores sabe, foi uma parada que juntou todas as tribos, todo mundo queria ir no cinema, ver os próximos filmes. E aí teve Vingadores, esse primeiro filme que era o grande crossover, e a Marvel pensou assim, a gente tem vários personagens, a gente pode fazer uma história de cada um deles e continuar enchendo o bolso. Tô falando disso. A questão é que logo depois desse primeiro ápice que foram os Vingadores, 2 filmes surgiram no MCU e são considerados até hoje alguns dos piores de todo esse universo por vários fãs. E é sobre esses filmes que a gente vai falar hoje aqui no Piuí. Então apague logo as luzes do seu traje de CGI, porque tá começando a 4ª parte da saga MCU aqui no canal Piuí. Like. A música dos Vingadores. Nossa. Nossa. Na última parte dessa saga a gente falou sobre Vingadores. E tu tem ideia que quando esse filme foi lançado lá em 2012, ele foi a 3ª maior bilheteria da história. Meu amigo, é muito... Só terceiro? Já que tinha sido a maior quando lançou. Acho que Avatar tem Avatar, né? E o outro eu não sei. Titanic. Acho que... Titanic é do mesmo ano? Não, é porque ele entrou pro terceiro que mais fez dinheiro na história. Terceiro filme que mais fez dinheiro na história. Eu acho que Avatar e o outro foi Titanic. Titanic é o segundo e Avatar é o primeiro. Muito dinheiro. É muito dinheiro. E mais do que isso, era a conclusão da fase 1 do MCU. Essa primeira fase havia sido pensada para apresentar alguns personagens e fazer essa grande reunião ao fim dela. Passada a construção desses alicerces, era hora de a Marvel botar em prática a fase 2 do seu universo. E agora a ideia era a seguinte, desenvolver ainda mais os principais personagens, trazer novos coadjuvantes para essa história e apresentar uma ameaça ainda maior. E para jogar seguro, eles pensaram, vamos começar esse processo com o queridinho do público, o Homem de Ferro. Lançado em 2013 com o roteiro de Drew Pearce, de Velozes e Furiosos, Hobbs e Shaw, e de Shane Black, de O Predador, que também é o diretor desse filme aqui, Homem de Ferro 3 começa com um flashback de 1999, mostrando o nosso querido Tony Stark, todo malandrovski, dando em cima da galera, jogando, bebendo, do jeito que ele era antes da grande transformação que ele passou. É a cardiologista? Ela vai precisar de um depois que eu... Nesse evento ele é procurado por um tal de... Meu Deus. Piada ruim. Aqui o grande vilão do filme, psicopata arrombado, descasado. Humano. Exatamente. Humano com cara de mano. Exatamente. E ele precisa exatamente de um dentista. Precisa demais. Aldrich Killian, um cidadão todo torto, todo erradinho, que está procurando investimento para IMA, a sua organização. O Tony Stark tem mais o que fazer, ele não tá com paciência para isso. É véspera de ano novo, o que demonstra também... Um cara parecendo uma criança perto do Tony Stark.
Tem muito mau caratismo do cara de procurar ele nessa noite pra pedir coisa. Ele tá de folga, entendeu? Então ele dá um perdido, manda o cara ir pro terraço esperar ele, o cara fica lá, o Tony Stark nunca chega, porque enquanto isso... Ele ficou esperando por anos e anos, e o Tony Stark nunca chegou. Não, eu acho que ele saiu depois de umas 2 horas. Provavelmente. O plot twist, o Tony Stark realmente foi. Ele tá num quarto de hotel com a bióloga Maya Hansen. Fazendo o quê? Por acaso o assunto é sobre altos libidinosos? Ele tá falando sobre uma pesquisa que ela tá fazendo, entendeu? Que é pra regenerar membros de pessoas que os perderam e tudo mais. Ela tá com aquele papinho ali. Lagarto. Lagarta. 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 Lagarção. Cadê esse sorriso sincero? Senão você é demitido. Eu não trabalho pra você. Você trabalha pra mim. Essa piada foi muito boa. Vamos deixar ele com... Mas logo ele também fala, ó, não é meu horário de trabalho. Agora é meu horário de fritar um bifinho e ser feliz. Eu não vim a trabalhos, eu vim a prazer. Eu quero gozar. No dia seguinte, o Tony vaza dali e o filme dá um salto temporal pros dias atuais e mostra que agora na empresa Stark aparece um tal Aldrich Killian muito mais bonitaço. Fez a harmonização facial, fez um tratamento ali de cabelo e também agora usa só trajes de esporte fino. Meu Deus, como eu sou bonito. Ele chega lá e começa a falar que agora ele tem um projeto novo, Milão. Extremes, que funciona muito bem, é um projeto demais. E a Pepper Potts, que é a diretora da Stark, até acha interessante, mas ela fala, olha, não temos interesse nisso aí. Afinal, é um projeto que parece bem interessante, reconstruir membros perdidos e tal. E como é muito interessante... Lagarto. Lactação. Lactação. Nem vamos investir, né? Vamos continuar fazendo míssil aqui. Eles já não fazem mais míssil, né? Agora eles já não fazem mais nada. Eu não sei o que Armadura. o Stark faz. Energia. É, energia, armadura, qualquer coisa. Agora ajudar a humanidade. Porradeira. Mas as armaduras é só pra ele. No caso, ele faz energia. Ou seja, É, ajudar a humanidade. Energia o Tony já Stark ajuda é o a dono da humanidade. Telecab. É, mas não que nem receber um braço, tá? Eu já tenho um. Tu acha que vale mais o que pra quem não tem os 2 braços? Um braço ou uma lâmpada? Agora a Telecab. Posso desse jeito? Você tem razão, player. E o Tony Stark não se envolve muito com isso porque ele tá ocupado demais brincando de fazer novas armaduras. Agora são armaduras drone, como eu gosto de falar, porque elas são comandadas à distância, não precisa ter um tripulante ali dentro, entendeu? E, sem conexão neural, é um lance mais tecnológico mesmo, tá? Mas ele tá desenvolvendo isso, tem o Jarvis, a inteligência artificial, a Alexa dele, que controla essas coisas, porém Tony Stark tá passando por alguns problemas, ele tá tendo algumas crises de ansiedade. Afinal, ele acabou de sair do buraco do alienígena, né? O buraco de minhoca lá. Ah, sim, então ele tá tendo algumas crises de ansiedade envolvendo esse buraco desse alienígena. E além disso, tem um grupo terrorista atacando os Estados Unidos. Os 10 Anéis, comandados pelo perigosíssimo... 10 anéis não é aquele negócio lá do Shang-Chi? Eu acho que é. Oxi. Se eu não me engano, Shang-Chi é do universo da Marvel. É, Shang-Chi é do universo da Marvel. Oxi. Mandarim. Jamais Cara, verão quase que eu ia a minha fazer uma piada chegada. lá ele. Os 10 anéis. Certo dia, num desses ataques, o Hogan quase morre. E aí o Tony Stark fica muito bravo, muito pistola. E ele fala assim, ô Mandarim, eu moro em tal lugar, pode vir, tá? Que eu tô esperando, eu sou bravo, vou te dar um pau. Vou te dar uma camaçada de pau, ele falou. Caraca. Bem gaúcho, mas vá, vou te arrebentar, piá. Eu vou te cagar, pau! Depois disso aí, o Tony Stark vai pra garagem dele fazer o quê? Mexer a armadura, que é a única coisa que esse Tony sabe fazer. E a Maia chega lá, essa mulher que tava lá em 1999, que tava trocando ideia com o Tony Stark, ela chega na mansão e fala, olha, seguinte, Pepper Potts, o terrorista vai vir aqui e vai atacar geral. E o que acontece? Justamente isso. O terrorista aparece, começa a tacar a missa na cidade, é uma loucura, uma explosão. E aí o Tony Stark tem que fazer um plano ali pra escapar, botar a armadura na Pepper Potts, fazer ela voar, se defender. Essa cena é muito boa, tá? Porque a casa inteira é destruída e isso é extremamente bem feito. E no fim dessa aventura, Pepper... Você não disse que era o fodão que matava qualquer um?
No caso, meteram um míssil no seu Fureste. Pode-se Maya Hansen saindo ali vivas e Tony Stark acaba. Essas duas são sapatonas. Lacração, mulher. Tem mulher no filme, então é lacração. Homem se pegando não é lacração. Eu não quero saber de mulher, eu quero saber de lutas de alienígenas. Lacração. Se for Acaba caindo no mar, onde ele morreria afogado. Porém, Jarvis, a Alexa, pessoal dele, consegue enviar uma armadura que tira o Tony Stark do fundo do mar e acaba jogando ele lá na que pariu do Tennessee. Eba! Ele cai naquela região, só que a armadura dele tá sem energia, o que obriga ele a arrastar ela pelo meio da neve. Felizmente... Vai encontrar aquele... Aí ele vai encontrar um anão. aquele Minion. Aleatoriamente, ele vai parar numa casa, e essa casa é a casa de Harley, o menino gênio. O menino gênio. Isso mesmo, agora temos um menino gênio que vai ajudar ele a consertar essa armadura e vai dar altas ideias muito boas e vai ensinar o Tony Stark a como investir o dinheiro dele. O segredo principal é um pouquinho do que é certo, todos os dias, durante o tempo. Cara, um dos diferenciais do Tony Stark é que ele é um gênio de verdade, entendeu? Ele pega, ele constrói as paradas, ele resolve as coisas assim. E esse filme achou que seria divertido colocar uma criança de merda de 7 anos de idade que é tão capaz quanto ele, porque ele começa a falar com a criança e diz assim, não, só reativa o reator do núcleo energético. E a criança começa a fazer essas coisas aleatórias. Não, e às vezes é pior, tá? Como se a criança fosse, sei lá, o Albert Einstein mirim. Porque, tipo assim, o Tony Stark fala, eu não sei o que fazer com essa armadura, ela não está funcionando direito. Aí o garoto fala assim, por que você não inverte a polaridade do fluxo negativo? Tem fluxo negativo? E não é que funciona mesmo. Boa ideia, garoto. Posso que é uma boa ideia. Outra coisa que acontece nesse filme é que o Jarvis vai ter um pouco mais de protagonismo. Ele vai aparecer mais vezes, vai falar mais com o Tony Stark. Isso porque eles já estavam planejando o futuro desse personagem, que é virar o Visão. Então a gente vai ver mais incidência do personagem na trama. Mas eu acho que poderia ter mais ainda o ponto desse garoto desaparecer, entendeu? O garoto parece desnecessário. Ele podia ter sido substituído pela Alexa. E uma curiosidade interessante é que o Jarvis, nos quadrinhos, não é essa inteligência artificial, né? Ele é uma espécie de mordomo da família Stark. E aí, pra não ficar essa parada meio... Ele é o Alfred. Ele é o Alfred do Tony Stark. A Marvel não sabia. A Marvel copia. O engraçado é que o Homem de Ferro só foi ficar popular quando o MCU aconteceu, né? Porque antes ninguém sabia quem era Homem de Lata. Quem é Homem de Lata? Quem é Homem de Lata? Você responde quem é Homem de Lata? Eu sei lá quem é o Homem de Lata. Batimesca, eles fizeram essa alteração e deu muito certo que o Jarvis acaba virando realmente um bom coadjuvante nesses filmes do Homem de Ferro. Bom, se tivesse um mordomo nessa história do Homem de Ferro, imagina que o Marcelo não encheu o saco. Quer falar que isso aqui é uma cópia do Batman, já que o Batman é do Homem de Ferro. Que é isso? Não foi à toa que o Jarvis mandou o Tony para aquela região. Acontece que eles estavam já pesquisando um caso de um soldado que sofreu um atentado muito parecido com o do Happy Hogan. São atentados diferentes, porque eles não se dão através de uma bomba, mas sim de pessoas que explodem misteriosamente. Combustão espontânea? Exatamente. A data é anterior aos ataques conhecidos do Mandarim. O incidente foi o uso de uma bomba por um suicida. E o Tony vai falar com a mãe desse soldado, só que enquanto ele está trocando uma ideia com ela, aparecem 2 membros dos 10 anéis e se inicia uma grande lutação. É porque eles só tinham 9. Toda vez que Eles aparece queriam mais um pra dar os 10. aquela lacração. Então você vai ouvir muita lacração. O Tony Stark tem muito dinheiro, muitos anéis. Entendi. O negócio é o seguinte, o Tony Stark tá sem armadura, porque a armadura dele tinha um carregador Lightning da Apple, e é muito difícil encontrar esse cabo. O garoto só tinha do Android, aí não tem como carregar. Mas então... ele deu um jeito, menino. Ele deu um jeito pra carregar, entendeu? Eles começam a fazer o carregamento aí, só que ele tá sem armadura ainda, então ele tem que se virar na malandragem, no MacGyverismo, entendeu? Ele tem que fazer umas maracutaias lá, e quem é que ajuda ele? O menino gênio. Sim, porque o Tony não perde o contato com esse garoto, ele tá no meio da batalha e tem 2 membros dos 10 anéis que foram
foram injetados com estremes. Então eles têm esse poder que faz com que o corpo deles seja muito quente. Tá? Em resumo é isso. Também super força, super velocidade, super pulo. Super tudo. E eles têm esse lance de estar com febre, uma febre altíssima que eles podem até se explodir de tanta febre. Está buscando agilidade e praticidade ao rolar dos alimentos? Você não precisa mais sofrer. Pode até se explodir de tanta febre que eles estão. Então eles têm esse superpoder. O Tony tá ali com o menino e consegue se livrar dessas duas pessoas de quebra. Ele consegue hackear o sistema. Esses dois membros dos 10 anéis que se iniciam uma grande mutação. É porque eles só tinham 9. Eles queriam mais um pra dar os 10. Só tinha do Android. Aí não tem como perismo, entendeu? Ele tem que fazer umas maracutaias lá. E quem é que tudo, e eles têm esse lance de estar com febre, uma febre altíssima que eles podem até se explodir de tanta febre que eles estão. Então eles têm esse superpoder. O Tony tá ali com o menino e consegue se livrar dessas duas pessoas de quebra. Ele consegue hackear o sistema da IMA, que é a organização do Aldrich Killian. E lá ele mostra uns vídeos super expositivos do cara fazendo experimentos e falando assim, ó, esse corpo não aceitou bem os treinos, então ele vai explodir. Aí o corpo explode. Aí vem o vilão e assim, sempre uma pessoa que fica assim com o celular gravando. Cara, esse vídeo, curiosamente, ele tem uma gravação da cara do Aldrich Killian explicando todo o plano dele, onde tem os treinos. Aí você não grita nessa pessoa que então ela vai explodir daqui a pouco. Uma coisa que eu acho engraçada é que chega um momento que o cara fala assim, oh meu Deus, ele vai explodir, olha ali. Daí o cara vai em cima do corpo, fica gravando, ele vai explodir. Deixa eu fazer uma história bem top aqui dessa explosão. Uma bomba não é uma bomba quando não se dispara. Após esse incidente, o Tony descobre de uma maneira nada positiva que o Aldrich Killian estava vendendo esses treinos aí pro Mandarim, entendeu? Porque ele é um gênio, ele consegue conectar as pontas, ele vê o vídeo, ele vai... É uma pena que ele não consegue só pensar, né? Ele precisa falar o que ele tá pensando, isso eu acho muito curioso. É óbvio. Enquanto isso, Aldrich Killian chega até a Pepper Potts e fala, seguinte, ó, a Maya é minha parceira, ela tá trabalhando junto comigo. E a gente vai dominar o mundo junto com o Mandarim. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapaz. O que o Aldrich Killian não contava é que o garoto gênio Harley também é muito bom em paradeiros e ele descobre onde está o Mandarim. É isso mesmo. Aqui diz Miami, Flórida. E aí Tony Stark, seguindo as coordenadas de uma criança de 5 anos de idade, vai até a casa. Na verdade, eu não sei se ele tem 5 anos de idade, né? Mas eu estou diminuindo cada vez mais. Vai chegar no fim, é uma criança com 2 anos de idade que passa as instruções para ele. Tony Stark chega no local onde o Mandarim se esconde. E aí ele vai tirar satisfação com o cara e descobre naquele momento que o Mandarim não é o que ele pensava. Ele, na verdade, é um ator que está ali fazendo esse papelzinho todo do Aldrich Killian poder se esconder por trás disso, entendeu? O verdadeiro cabeça dessa situação é o Killian. O Mandarim, entendeu? Não é real. Ele criou você. Ele me criou. Só que antes que Tony Stark possa fazer qualquer coisa com essa informação, ele acaba sendo capturado e levado como refém. A mudança da origem do Mandarim, que nos quadrinhos é um homem chinês e tudo mais, e aqui virou um homem do Oriente Médio, se dá porque a Marvel tem boas relações lá na China e gosta de lançar os filmes dela lá e fazer bilheteria. Aí colocar o grande vilão como um chinês que vai atrás do americano e causa alguns terrorismos ali, não ia pegar muito bem, então eles acabaram mudando isso. Isso aí mesmo, Outra coisa que é mudada é que aqui o Mandarim, a figura, vai ser um fantoche, tá ligado? Uma parada meio que é usada pra fazer os vídeos, pra incentivar o pessoal a entrar na guerra e tudo mais, mas é tudo uma fachada pro verdadeiro mal. O que eu acho uma crítica interessante, quando você parar pra pensar em terroristas como o Osama Bin Laden e tal, não que ele não tenha feito os terrorismos que ele fez, mas era meio que usado aquilo ali como argumento pra iniciar-se uma guerra, entendeu? Então é legal essa parte do roteiro. Porém, o que acontece é o seguinte, depois que a gente descobre que o Mandarim era só... Uma dúvida. Quem você acha que foi o maior FDP da história? Hitler. Depois. Osama Bin Laden. Depois. Maduro. só um fantoche, o verdadeiro vilão é um brocha, né? Quem faz 3 gols pede uma música do Fantástico. O verdadeiro vilão é o famoso Dos 3 filmes do Homem de Ferro, os vilões é tudo rico. É ringa de rico. O primeiro. Não, todos têm um vilão rico. Seus pais.
Seus pais. Avatar do genérico. Aldrich Killian não tem personalidade nenhuma, não acrescenta absolutamente nada ao filme inteiro, então é muito sem graça isso. Os fãs costumam se incomodar bastante com essa mudança do Mandarim também, né, que deveria ser uma figura ameaçadora, mas é um fantochezinho aqui. Eu acho que eles teriam resolvido esse problema se não fosse o Mandarim. Se fosse um outro cara, entendeu? Um outro terrorista qualquer, e aí depois o Mandarim entra de uma outra maneira. Pedrinho, olha. Tem alguém que quer muito te encontrar. E eu conheço? Não. Mas eu vou o nome dele. Pedrinho, o terrorista, podia ser o Pedrinho, que fala diretamente do Brasil e ele é o grande terrorista. Pô, pessoal, vou explodir toda eu os Estados Unidos. Pô, tu já automaticamente botou ele no mundo. Legal, mas eu acho que faz sentido. Cara, imagina se fosse um terrorista gaúcho. Mas vá, piá, vou explodir tudo isso aí nos Estados Unidos, piá, vou destruir tudo. Não é? Para de falar piá, cara. Mas tem um mercado na minha cidade que o nome é Piá. Eu não consigo não lembrar disso. Mas a tua cidade é uma. Já percebeu que 2 dos 3 dos vilões do Homem de Ferro viraram vilões porque foram ignorados pelo Homem de Ferro? De tantas cidades que tem no mundo, Eu só posso falar da minha própria história. É verdade, aí eu não tenho contra-argumentos pra isso. O fato é que não ia mudar nada, porque o Aldrich Killian continuaria sendo um vilão muito ruim. Amazonas. Quer saber por que o mundo acabou? Começou aqui. Ia sendo um vilão muito ruim. Imagina um terrorista gaúcho, cara. É os guri! A boca é nossa, bicha! O que houve? Tony Stark é aprisionado e naquele momento chega a Maya Hansen. E ali ele descobre Ai, que ranço dessa mulher. ele começa a jogar esse rancinho, ele descobre que ela faz parte de tudo aquilo. Só que lá no fundo, a Maya é uma boa pessoa. E ela sabe que o Tony Stark seria capaz de estabilizar os trens. Ele seria capaz de inventar um negócio para a humanidade que é capaz de regenerar membros. Mas ele não quer saber disso, entendeu? Ele fala que não vai ajudar ela, é perigoso. Ele fala que, tipo assim, isso não tem como funcionar, entendeu? Eu sei que não tem como funcionar. Mas o Tony Stark também nem quis investigar muito, entendeu? Não, ele não se deu ao trabalho. E aí ele começa a mexer na cabecinha da Maya Hansen. Ele fala assim, mas poxa, você era uma pessoa tão boa, você tem um propósito tão legal, o que você tá fazendo junto com esse cara aí e tudo mais. E aí chega o Aldrich Killian nessa parada. E ele começa a ameaçar o Tony Stark e a Maya fala assim, não, vou parar de ameaçar ele ou então eu me mato. Aí o Aldrich Killian, se mata? Então tá, pá, atira nela e fala, beleza, agora não tem mais esse problema aí não. Essa cena é boa, tá? Até que é legal. Pena que ele é muito broxa esse vilão, né? Muito ruim. Ele também captura o Rhodes, que agora é conhecido como Patriota de Ferro, e de quebra tira a armadura dele. Então quem poderia salvar o Tony Stark agora também tá preso. Você cospe fogo. Legal. E não só isso, ele captura Pepper Potts. E a grande ameaça dele a Tony Stark é o seguinte, eu injetei o Extremis nela. Então, ou tu faz essa parada funcionar direito, ou essa mulher vai explodir. Essa mulher tá pegando fogo, bicho. Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor. Só que assim, ele prendeu o Rhodes, ele prendeu a Pepper, ele prendeu... Isso, cara, imoral. Muito imoral, lacração. E teve uma mulher morrendo, não é lacração. Entendeu todo mundo, só que ele esqueceu da pessoa mais inteligente de todo o grupo, que é aquele menino de 2 anos de idade que tá lá na casa dele. O guri gênio com o seu 1 ano de idade, tá lá, ele manja das coisas. Ele percebe que a armadura tá tentando escapar ali da garagem. E o que é isso? É o Tony Stark preso tentando chamar a armadura pra ele, porque ela já carregou. Então ele vai lá, abre a portinha, a armadura chega até o Tony Stark, ele consegue botar e dá um pau nos capantes. Vamos lá, agora é minha vez. Que fantasia é essa? Paradinho aí. Agora, essa tecnologia da conexão neural com as armaduras também me incomoda muito, sabe? Porque é a solução pra todos os problemas. Eu tô numa situação difícil, não, pera, vem a armadura! E a armadura vem. É tipo um cavalo do Red Dead Redemption, entendeu? Deixou ele lá numa outra cidade. Subiu ele aparece do teu lado. Que isso?
Tony escapa dali, Rhodes também, só que a treta é, Aldrich Killian ficou com a armadura do Patriota de Ferro e ele tem um plano. Ele quer sequestrar o presidente dos Estados Unidos e executar o cara com a TV rolando, todo mundo vendo essa morte e tal. Então ele vai, sequestra o avião do presidente e ele tem um parceiro ao seu lado, que é o vice-presidente. O que você quer de mim? Nada, senhor. Encontrei um novo patrono político. E a esta hora amanhã, ele vai assumir seu cargo. Careca desgraçado! O negócio dele é cometer pequenos sequestrinhos, né, mano? Ele vai lá, pega o Rhodes, pega o Tony Stark, pega a Pepper Potts, pega o avião. Ele vai fazer isso. Ele quer fazer maldade, ele sequestra o presidente, leva ele até uma estação petrolífera abandonada e lá tá preparada uma infraestrutura pica para uma live. Tem muita câmera, tem muito microfone, vários profissionais para todos os lados, porque ele vai transmitir a morte do presidente pro mundo inteiro. Você ligado em todo o Brasil na Casa TV! Mas para conseguir sequestrar o presidente, ele tá de conluio ali com o vice-presidente, como o Léo falou. E por que isso? Porque o vice-presidente tem uma filha amputada, entendeu? Então ele quer pegar, ajudar essa criança e tudo mais. Eu não entendo muito bem qual que é o problema do Aldrich Killian, entendeu? Porque ele tem o Extremis aí que pode regenerar membros perdidos, mas que ele descobriu que também pode ser um poder. Ao mesmo tempo ele quer causar pequenos sequestrinhos aqui ou ali, ele vai lá, pega a Pepper Potts, pega o Rhodes, pega aí o avião, e ele também quer explodir coisa. O que é isso, cara? Ele precisa do Tony Stark para desenvolver os Extremis, ao mesmo tempo ele quer fazer os 10 anéis parecerem ainda mais perigosos, só que aí também ele quer desenvolver os... Cara, esse maluco aqui ele não tem o que fazer, tá? Ele quer fazer só maldade. Eu quero espalhar maldade! Bom, o fato é que o Killian consegue fazer o plano dele, ele tá lá na estação petrolífera, prende o presidente, coloca ele com a armadura lá prendidinha, assim, bonitinho, começa a transmitir, tem um áudio bom, tem um... muito melhor que o da nossa live, tem um jogo de luz muito bom também, e começa a fazer o terrorzinho lá, tá? Vai morrer, vai explodir, vai aquela história. Enquanto isso, o Tony Stark tem que resgatar o avião que foi atacado pelos homens de Aldrich Killian. Esse avião tá caindo e várias pessoas vão morrer. Então ele vai lá, faz uma maracutaia de prender uma pessoa na outra, que nem aquela cena do Chaves, tá ligado? Com um choquezinho, cada um muda no outro, e ele consegue salvar todo mundo. Bom trabalho, pessoal. E aí a gente descobre que ele tava só comandando a armadura dele via conexão eletronial. E essa cena é legal, tá? Que aparece ele. Tem um tempo que a gente acha que realmente é ele, mas veja só, ele tava no conforto da casa dele. Uma boa cena, é um trabalho home office. É verdade. De onde isso veio? Uau! Me deu uma boa notícia. Todos sobreviveram. Uau! Me deu uma boa notícia. Todos sobreviveram. Depois de juntar os cacos, ele vai até a estação petrolífera, junto com o Rhodes, porque o Rhodes tá pedindo, entendeu? Ele tá com a pistola dele pra ajudar. Vou dizer uma coisa, o Rhodes, ele tem que agradecer que ele recebeu esse salário aqui, tá? Porque ele é totalmente indispensável nesse filme. Eu acho que ele só tá nesse filme pra gente não falar assim, sequestraram o Tony porque o Rhodes não veio salvar ele. É só pra isso que ele tá nesse filme. Mas ele tá aí pra dar um tiro aqui, outro ali, enquanto o Tony Stark com essa armadura meio caquética, toda quebrada, e começa a fazer a missão dele. Só que os homens de Aldrich Killian e Aldrich Killian também são muito poderosos, eles têm a super fé, então eles derretem as coisas e tudo mais, eles sequestram a Pepper Potts tá pra morrer lá tentando aceitar o vírus ou não aceitar, porque se ela não aceitar ela morre, se ela aceitar ela fica poderosa, essa treta, sabe? No meio dessa treta, quando a gente acha que não tem mais esperanças para o nosso herói, ele chama todas as armaduras dele, tinham várias armaduras lá, e elas aparecem, ficam lá perfiladas, começam a atacar todo mundo, ele começa a entrar na armadura, entra na outra, aí a Marvel vai vender boneco até não poder mais. Essa cena é divertida, tá? Ela não faz muito sentido porque ela tem esse lance dos caras pra vir chamar todas as armaduras e tal. É legal. É pra vender boneco, né? Mas não é. Eu vou fazer esse boneco aqui, tá? Vou mentir. Eu não. No meio dessa lutaria e ligação, corre de pirona pra lá, paracetamol pra um lado, todo mundo tentando acabar com a febre dessa galera. Mas é aí, no meio da correria, que Pepper Potts despenca para a morte. Ela morreu! Será? É, o Tony Stark fica indignado, começa a trocar de armadura, começa a dar porrada no Aldrich Killian e consegue explodir o homem. Jarvis, explode a marca 42. Porém,
vem do meio das chamas e das cinzas. O nosso engravatado surge como uma fênix, cheio de força para acabar com Tony Stark. E é nesse momento que Pepper Potts reaparece, super poderosa, afinal de contas ela estava com extremes, isso aí gerou poderes para ela, e agora ela acaba com o Aldrich Killian com as próprias mãos. E aí o Tony Stark fala, olha, eu já passei por muita coisa ruim na minha vida, e eu te amo muito, Pepper Potts, eu sei que você quer que eu saia dessa vida das armaduras e tal, e eu vou te essa vida que eu passo todos os dias da minha vida, todas as horas fazendo armaduras da minha garagem. Eu vou te dar esse presente, eu vou fazer todas elas virarem fogos de artifício. E aí ele começa a explodir todas as armaduras e tal, ele vai lá, tira aquele bagulho do peito dele, aquele redondo, tira, faz cirurgia, agora ele tá bem, ele tá feliz, ele só quer amar, entendeu? Fato é que assim, esse final é meio ridículo, porque a gente conhece a Marvel, a gente conhece os personagens dela, e a gente sabia que tava a pleno vapor. Jura que o Tony Stark explodiu as armaduras dele? E não ia mais usar nenhuma? Você me engana. E pra finalizar, Tony Stark remove os extremos do corpo da Pepper Potts e vem um Letterman falando, Tony Stark vai voltar, tá? O Homem de Ferro vai voltar. Você que tá pensando que ele não vai voltar porque ele já tirou o reator Arc, foi ver sua vida feliz? Ele vai voltar. Ainda bem que me falou. Eles podem levar minha casa, meus truques e brinquedos, mas uma coisa não podem levar de mim. Eu sou o Homem de Ferro. Homem de Ferro 3 custou 200 milhões e faturou 1,2 bilhão. Podem tirar meus brinquedos, podem tirar minha casa, mas não podem tirar meu vilão. Esse filme faturou 1 bilhão de bilheteria. Ah, porra! Caralho. Eu pensava que ia faturar uns 700 milhões. Então foi um sucesso. É, mas não mais sei. ruim. Mas não. É. Um 5. Mostrando que Vingadores realmente foi muito importante para aumentar ainda mais a popularidade dos personagens da Marvel e que agora qualquer filme desse estúdio ia fazer dinheiro lá com pau. E as críticas foram positivas, mas nem tanto, né? Teve gente que não curtiu muito o tom meio cômico de algumas cenas. O Shane Black, ele tem esse estilo, ele já fez isso em vários outros filmes dele, como Dois Caras Legais, até no novo Predador ele faz isso. Então às vezes incomoda, às vezes funciona. Eu sinceramente não odeio esse filme como as pessoas odeiam. Acho que ele tem bons conceitos, boas cenas, inclusive gosto mais desse aqui do que do segundo. Independente de você gostar mais do segundo ou do terceiro, o fato é que o Homem de Ferro 3 tem muitos problemas. Ele tem esse menino gênio que meio que estraga boa parte do filme. E que também desaparece no final do filme, né? Desaparece completamente e claramente é um personagem que não precisava existir. Sem ele dava pra resolver isso aqui, mas talvez o pessoal pensou em fazer uma conexão com o público mais jovem, aquela história, aquela velha história de uma criança pra criançada se conectar. Não precisava nem um pouco disso. O Aldrich Killian é um vilão muito ruim, então esse aqui é um filme bastante problemático. Quem é pior? Esse vilão ou o vilão do último filme, aquele do chicote? Esse vilão. E eu entendo quem não gosta muito dele. Porém, eu acho que ele tem uma qualidade que a gente precisa ressaltar pela quarta vez, que de fato o Homem de Ferro, um personagem do terceiro escalão dos quadrinhos, conseguiu virar a principal figura do MCU. Isso você tem que dizer, né, cara? Não adianta, o nosso querido Robert Downey Jr. ter um carisma muito forte, ele consegue carregar qualquer cena mais ou menos desse filme, porque ele é um cara muito bom. E assim, falando de qualidade, né, beleza, Homem de Ferro 3 pode não ser um filmaço, mas eu posso te garantir que ele é muito melhor do que vem a seguir. Com o Homem de Ferro muito bem estabelecido, os Vingadores aí, o pessoal com vontade de rever de novo a Viúva Negra, o Hulk, essa reunião toda, a Marvel pensou assim, agora é o momento certo pra gente aparar arestas. E qual é a principal aresta que a gente tem dos Vingadores? Exatamente, o Thor, o personagem que não conseguiu encontrar o seu estilo e nem o seu espaço. Acabou ficando até mesmo às sombras do Loki. Então o estúdio pensou assim, vamos fazer um segundo filme do Thor, agora a gente vai dar uma mudada no tom, vamos alterar várias coisas e a gente vai chegar lá. A gente vai fazer o Thor ser um personagem tão legal quanto todos os outros. Conseguiram? Não. Vai que não, né? What if your For You page was all game? Play endless creation.
lançado em 2013 com direção de Alan Taylor, do magnífico Exterminador do Futuro Genesis, e roteiro de Don Payne do primeiro Thor e outros 3 roteiristas, Christopher Elliott de Cowboy Bebop e a dupla Christopher Marcus e Stephen McFeely do primeiro Capitão América. Já que o primeiro Capitão América deu certo, eles conseguiram fazer uma boa origem, pensaram assim, vamos chamar esse pessoal aqui, que eles vão conseguir consertar o Thor, né? É claro. Thor, o Mundo Sombrio começa com mais uma historinha de flashback, porque aparentemente os filmes do Thor não conseguem iniciar de uma outra maneira que não seja com o papinho sobre o passado. Tá bom, blá 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 blá. O papinho da vez é que muito antes do mundo como nós conhecemos existir, os reinos existirem, o mundo era pura escuridão. E tudo era dominado pelos elfos negros. No entanto, após a criação dos reinos, eles foram perdendo esse espaço, o mundo começou a ganhar vida, começou a ganhar luz, começou a ganhar até amor. É verdade, ganhava luz, ganhava amor, ganhava LED, e aí a escuridão começa a ficar pra trás, entendeu? E aí Malekith, o líder dos elfos negros, descobre o tal do éter, uma substância poderosíssima que é capaz de mudar a realidade, trazer de volta a escuridão a todos os reinos. E aí Gorr, o pai do Odin, chega lá pra parar ele com seus homens, começa uma grande batalha, uma batalha sangrenta, uma batalha que ninguém se importa. Vamos pular nessa parte. Mas fato é que ele consegue. Gorr leva o éter e pede pros seus homens responderem em um lugar que ninguém nunca vai encontrar. Mais ou menos esse papo dele. Enquanto isso, Malekith não morreu não, ele está apenas a mimir em um local bem escondidão também. Já pensou se o Malekith se esconde? Aí os homens vão esconder o éter e todo mundo pensou no mesmo lugar. Putz, isso aí é um problema. Ups. Nos dias atuais, o Loki é sentenciado pelo Odin à prisão perpétua, porque ele fez vários crimes na Terra, seria um problema, né? Não prender ele. Enquanto isso, o Thor leva amor e compaixão aos outros reinos com a boa e velha violência, né? Senta o martelo todo mundo, com seus amigos inúteis lá, aqueles amigos dele que sentam juntos. Os cosplayers brincam um monte com ele. Enquanto isso, a Jane tá na Terra pesquisando buracos de minhoca, alterações energéticas, coisas científicas, entendeu? Eu sou um cientista também. E ela descobre uma parada bizarra em Londres, que meio que anula a gravidade, estuda algumas coisas na realidade, depois joga em outro lugar. Então ela não entende o que está acontecendo naquele de Londres. Mas uma coisa que é importante a gente dizer é que a gente entende que está passando no coração de Thor. Ele sente falta de Jane Foster. Porque essa mulher é demais. Essa mulher fazia, cara, como ninguém. Respeitosamente, é que eles passaram 2 dias. É que foram 2 dias pegados. Cara, pensa em 2 dias cheios de amor. Não, é assim, não é 2 dias pra nós que vivemos no máximo 90 anos. É 2 dias pro Thor que vive milhares de anos, entendeu? Mas foram 2 dias demorados. Ah, tá. O fato é que enquanto ele sente saudade, Jane Foster está fazendo essas coisas de cientista de quadrinho e acaba sendo transportada para uma outra. Já percebeu que a maioria dessas coisas, desses cientistas lunáticos, não existe na vida real? Tipo o quê? Uma pessoa criar um projeto de reviver um membro? Outra dimensão. Ela vai investigar esse e ela é engolida por ele. Então ela é transportada para um lugar completamente escuro, que é que o curou que o suga, né? E aí não solta mais. E ela é sugada e lá dentro uma matéria escura. Uma matéria escura, o éter acaba se unindo. Escura, meio avermelhada, meio marrom. Ela é totalmente preta, ela acaba se unindo ao corpo de Jane Foster, que então acaba sendo cuspida para fora desse porém ela já não é mais a mesma. Agora ela tem superpoderes. Mas ela não sabe dominar o poder, entendeu? Ela tem uma habilidade ou outra bizarra, mas ela não sabe o que fazer com isso. Esse filme tinha uma missão ingrata, tá? Que era continuar o primeiro filme. O primeiro filme que tinha alicerces muito fracos, porque o personagem Thor era um bobalhão, a Jane Foster era pra ser ali a personagem que ia ter essa química com o Thor, mas não funcionou. A única coisa que esse filme poderia continuar boa do primeiro era o Loki, entendeu? O único personagem realmente funcional. Então, esse filme aqui ele já começa com essa missão. Até o Thor é um personagem chato, muito chato, Thor. Ingrata, mas também não faz nada pra salvar. Agora você tem que me ajudar
a te ajudar. Ele não consegue, ele separa a Jane do Thor. Eles vão se encontrar, mas essa ideia de ter deixado o Thor em Asgard, a Jane na Terra, eles já não têm uma relação e a gente fica todo esse tempo tendo que comprar a ideia de que ele tá com saudade dela. Mas eles não têm uma relação. Esse filme aqui podia ter começado construindo isso, entendeu? Mostrando os dois no cotidiano, alguma coisa que faça eles se aproximarem. Porque o primeiro não conseguiu e dá a impressão aqui que apesar de serem dois bons atores, a Natalie Portman muito melhor do que o Chris Hemsworth, parece que esses dois não têm química, cara. Eles podiam ter começado o filme com uma ceninha deles indo tomar sorvete, andando de bicicleta com aquela música Don't give up on us, baby. Imagina que legal, ia ser muito bonitinho eles andando, aí o Thor descobrindo o mundo na Terra, que ele não sabe como é que funciona. Assim, eu tô zoando, mas pelo menos a gente ia ver a relação dos dois. O que acontece esses dois se encontram, a gente olha pra eles e fala assim, jura que é pra gente achar que tem química nisso aqui? O Alan Taylor não concordou com isso, que a preocupação dele era outra. Ele achou os efeitos especiais do primeiro filme muito fracos e não gostou do visual de Asgard. Então ele começou a mudar isso nesse filme e a gente percebe que Asgard tá com uma aparência diferente e os efeitos, de fato, são muito melhores aqui. O que não significa nada, né? Nada, porque assim, os efeitos são melhores, mas o filme consegue ser até pior que o primeiro. Parabéns. Muito pior. Porra. Cara, um fogo no papel. O que aconteceu com a Jane é que ela foi vítima da convergência de mundos. Quando acontece a convergência de mundos, não tem o que fazer, é muito forte, entendeu? Daí ela tá aí bugada e tal. Faz milhares de anos que não acontecia a convergência de mundos, né? Mas agora realmente estava rolando. Aí quando acontece, tem que acontecer justamente com a Jane Foster, por que não, né? E aí o que o Heimdall fala pro Thor? Olha, não consigo localizar ela, entendeu? Então o Loios vai até a Terra procurando essa garota. E aí ele acaba encontrando a Jane logo depois dela ser cuspida por aquele... Também surgem aí alguns guardas e o Thor percebe que a Jane está explosiva, ela está com superpoder. Ih, ela tá com aquela febre da Pepper Potts? Não é exatamente isso. Agora ela tá com o éter, ela tá com a matéria escura. E ele pega ela e fala assim, vamos a Asgard analisar o que está acontecendo. Os médicos de Asgard são os melhores. É reconhecido, né? Lá tem um hospital, o Albert Asgard. Sem contar conta... Nesse meio tempo, depois que a Jane conectou com essa matéria escura aí, lá dentro os nossos elfos negros receberam uma notificação no celular avisando que isso aconteceu. Então eles acordam, botam na função soneca, passa 5 minutos, mas já tem que trabalhar, entendeu? Já tem que sair de lá. Então eles vão atrás de Jane Foster, porque eles querem, não é? E o plano deles é invadir Asgard e capturar o éter. Então um desses elfos negros se teleporta pra dentro de Asgard, sei lá como é que funciona esse esquema. O fato é que tem outros prisioneiros elfos negros lá, eles fazem uma grande rebelião, causam uma bagunça, lutação, correria e acabam chegando, sabe até quem? A Jane Foster? Não. O Thor? Não, é o Odin. Não é o Odin também, é a mãe do Thor, a Frigga. Eles chegam até ela. Que personagem nada a ver, que personagem de idiota, que personagem de lixo. E a que personagem morra. O Odin fica assim, o Thor fica assim, e a gente assistindo o filme pergunta, pera, quem é essa mulher mesmo? Assim, pra quem conhece a mitologia, ela fala, Frigga, ela dentro do filme. Sim, mas eles fazem uma super cena, um super funeral pra ela. Olha, gastaram milhões nisso aí, tá? Não foi barato não, os próprios públicos de Asgard sentiram essa facada. Mas não é nem que as paredes são de ouro, né? Então, qualquer coisa é arrancar uma parede e pagar, né? Excelente, ele fez tudo. É o meu primo Luiz, né? Eu sou inteligente demais, que não adianta. 3 investimentos para iniciantes em renda fixa. Vou dizer um negócio, tá? O Thor fica cristão, o Odin fica cristão, a Jane Foster fica cristona, só e tal. Até o Lockman, que é um vilão, fica cristão. Mas eles não têm tempo pra sentir essa tristeza que Jane Foster está morrendo. E Thor precisa remover a matéria escura de dentro dela, acabar com essa matéria escura que eles não têm. O roteiro é mesmo quando Homem de Ferro 3? Caramba! É muito parecido. Ela também teve injetada a parada, precisa ser removida. Só que agora o Odin fechou todas as pontes. Ele falou assim,
não, ninguém mais sai aqui de Asgard, ninguém mais bloqueia na BR. Eu bloqueei na BR, que nem tá acontecendo aqui, que é difícil chegar pra gravar Piuí. Só que o Thor sabe que o Loki conhece um atalho, um caminho diferenciado pra sair dali. Então ele liberta o seu irmão pra eles irem juntos até o mundo sombrio. Aí tem toda uma parada meio... O irmão mata ele e mata a esposa dele. O Heist Move, tá ligado? Como é que eles vão fazer isso? Como é que vai ser o plano? No meio desse rolê aí, o Loki até acaba virando o Capitão América pra fazer uma piadinha e poder aparecer no trailer, obviamente, pra ter esse câmera e tal, que é muito importante pra Marvel e tudo mais. Oi, quer ter uma discussão estimulante sobre a verdade? Honra, patriotismo, Deus abençoe a América. Mas fato é que eles conseguem fazer essa maracutaia e conseguem sair de Asgard junto com o Loki até o reino dos Elfos Negros. Chegando lá, Loki trai o seu irmão. Não, de novo esse safado fez isso. Não adianta, ele é o rei da maldade. Eu esqueci de título. Rei da trapaça. Rei da trapaça. Mas a trapaça é maldade. Nem sempre. Não, é que fazer uma trapaça contra o mal. É verdade. A mitologia ele já... Cara, olha, depois eu que pensei em tudo, que pensei em tudo, cara. Parece que os dois caras se entendem sem nem precisar olhar um pro outro. Ele entrega a Jane Foster e Malekith, o líder dos Elfos Negros, pega essa mulher e tira a matéria escura de dentro dela. Só que é nesse momento que Loki revela que não estava traindo Thor coisa nenhuma, eles estavam juntos para que Malekith tirasse a matéria escura da Jane. Ele trapaceou a trapaça? Exatamente. Sou rei da enganação. O fato é que agora o Malekith tem o éter e a missão é tirar isso desse homem maldoso. Desse elfo maldoso, desculpa. E o problema é que antes de fugir com o éter, ele matou o Loki. Mas de novo? Pela segunda vez o Loki morre. Ele morre. Mas depois a gente vê que tem um guardinha guardiano com os olhos verdes. Encontramos um seu corpo. Loki. Essa aqui é a Pedra da Lua. A Pedra do Signo do Caranguejo. Depois disso, coincidentemente, Thor e Jane encontram um portal que levam eles até aquele outro portal que ficava em Londres. E agora a batalha final é na Terra. Com a ajuda de quem? Do guri Jane, lá do Homem de Ferro 3. Não. Não rolou. Com a ajuda de Eric Selvig, o cientista do primeiro Thor, que estava no manicômio depois de tudo que aconteceu e agora foi libertado e se une a outros humanos irrelevantes como a Darcy e o Estagiário, que é um personagem que eles puseram aqui, não sei pra quê. Vem cá, quem é você? Originalmente, no roteiro desse filme, nem teria Loki e tudo mais. O problema é que, tipo assim, Vingadores foi lançado, o Loki era o vilão, todo mundo amou ele ainda mais do que já amou no primeiro filme do Thor, então ficaria difícil fazer uma sequência de Thor sem o Loki. Então ele volta aqui, tem essa participação, que deve ser a melhor coisa do filme, né? Realmente o Tom Hiddleston consegue segurar muito carisma e fazer um bom personagem com cenas interessantes, mas o fato é que quando ele sai de cena, o filme cai de novo. A participação dele... O filme é horrível e não consegue se sustentar sem o Loki. Ele tem um lado bom e um lado ruim. O bom é que ele é a melhor coisa do filme. O ruim é que o Loki entrar foram feitas algumas mudanças no roteiro que tiraram o espaço do Malekith, que se tornou o vilão mais merda desse universo. Você não tem como lembrar desse vilão. Esse Malekith é um bosta. Eu só não acho que ele é o mais merda, porque a gente ainda não assistiu aqui na saga Homem-Formiga, que tem aquele jaqueta amarela lá. Que eu acho que ele é pau a pau com o Malekith em nível de nerdice. Não é um cocô. Outro é um bosta. Eu não sei não. Lembra que eu falei da convergência de mundos? O Malekith planeja usar isso aí para levar a escuridão a todos os reinos. E no meio dessa idiotice, essa estupidez completa que é essa convergência de mundos, fenômeno que acontece não sei quantas vezes a cada não sei quantos mil anos, tem um lance, o Eric Selvig foi libertado e ele fala assim, ó, existe um ponto certo para essa convergência acontecer, é lá em Greenwich, que por coincidência está aqui pertinho, e eu tenho a criação aqui de um sistema tecnológico que vai conseguir fechar essa convergência de mundos, vai conseguir fechar os portais. E aí nesse momento você para e pensa, meu Deus, quanta estupidez que eu tô assistindo. Como é que pode tanta idiotice estar sendo jogada na minha cara agora que eles inventaram um lance mágico de portais que se abrem, ao mesmo tempo que tem esse cientista que criou uma antena que consegue fechar esses portais. Olha, eu não sou idiota. É que o problema desse filme aqui é que ele é a antítese do não é feitiçaria, é tecnologia. Porque ele é as duas coisas, entendeu? Ele é um filme que tende pro lado
mágico quando a gente pensa em Asgard e os poderes desses Asgardianos, e também vai pro lance da tecnologia, quando vai pra Terra, e a visão do Eric Selvig sobre isso aí. Só que ele acaba sendo um filme meio esquizofrênico, tentando explicar o inexplicável. A gente olha isso e se sente idiota só. Se a gente se sente muito idiota, no meio de tudo isso ainda tem o éter, que é essa slime merda que consegue consumir as coisas, vai escrevão total. Cara, que papinho, viu? Esse filme aqui é muito ruim, credo. Eu preciso, fica frio. Bom, o fato é que na Terra o Malekith começa a querer dominar o mundo com o seu éter, começa a fazer a convergência de mundo, começa a espalhar o caos, o Thor aparece lá e começa numa grande brigação e lutaria. Marretada aqui, marretada lá. E os humanos, enquanto isso, correndo de um lado pro outro, que obviamente, sendo um filme idiota de quadrinho, eles têm que ter um temporizador, eles não podem usar a antena agora, eles têm que usar a antena daqui a 8 minutos. Guilherme, se fosse pra você assistir todos os filmes, você preferia qual? Todos os filmes de todos os universos? De universo Marvel ou universo DC? Qual universo DC? O novo ou o antigo? O antigo, que é o que já tem mais filmes. Marvel. Você não queria assistir? Eu não quero ver o Superman carcum. Eu vou salvar o mundo. Aí ele joga o inimigo no núcleo da Terra e explode. Salvou muito. Você não quer ver aquele primeiro Esquadrão Suicida, né? Só fica bom nos últimos filmes. Minutos, porque sei lá. Você teria umas 40 horas até chegar lá. Porque tem o primeiro filme da Liga da Justiça. O Zack Snyder fez um filme de 5 horas. Que é a mesma coisa da primeira Liga da Justiça. Esse velho baixando Baidu, esse velho imbecil conseguiu fazer uma antena que fecha portal, mas que tem um tempo de loading ali que é muito longo, entendeu? Que merda de Baidu é essa? Eu não pedi pra baixar isso. Depois de muita porradaria, o Thor aproveita o momento que o Malekith foi coçar o saco, e é o momento que ele tava desprotegido, e ele manda o Malekith pro mundo da escuridão, mundo escuro. E o Malekith foi... E de quebra ainda joga um bagulho pra cair na cabeça do Malekith. Puta negócio de cartoon, né, mano? Após a vitória, Thor volta a Asgard e Odin tenta coroá-lo como um novo rei. Porém, ele fala assim, não, papai, eu encontrei essa mulher lá, olha, eu passei mais 3 horas com ela e vou te dizer, a gente tem uma química absurda, eu vou voltar pra Terra. E aí na Terra, já vou fazer com ela? Don't give up, baby. Aí, infelizmente, não vai ter isso aí, não. Ele volta pra Terra e depois que ele vai embora, a gente percebe que aquele não era Odin, mas sim Loki disfarçado. Não. Ele vai. Você é uma atriz, enfermeira. Ele vai dessa. E o Odin tá onde? Tá por aí. Tá por aí. Deve estar no modo avião, né? Porque esse velho tem esse lance de dormir às vezes, né? Velho dorme, né, cara? Não adianta. Ele às vezes ele pega e vai tirar uma soneca e dane-se. Ele fica uns anos lá. E numa cena pós-crédito a gente vê o éter sendo levado até um personagem que vai reaparecer nessa franquia, o Colecionador. Vai reaparecer em Guardiões da Galáxia. Que finalmente vai chegar na próxima parte dessa saga desgraçada. Tá foda. Finalmente um filme bom, né? Você dá qual nota pra esse filme? Ai, 0. Também. Nós estamos na quarta parte, tem mais 8, cara. O Mundo Sombrio custou... Essa é com certeza a melhor parte. 170 milhões e faturou 640, mostrando que a máquina Marvel de fazer dinheiro é incansável. Porque esse filme aqui, meu amigão, não era pra ter feito nada. Filmeco, filmezinho bem ruim. Até agora é o pior filme que a gente viu na saga Marvel aqui no Piuí. Então, olha, realmente é um filmeco, mas como a Marvel sabe fazer dinheiro, esse filme fez de novo. Mas ainda assim, parando pra pensar, né, não foi tanto dinheiro quanto ela estava acostumada. Comparado ao Homem de Ferro, fez pouca grana, mas pra um filme ruim desses aqui, tá mais que bom, né? Porque pela madrugada, cara, um filme que não tem qualidades. A gente até pode falar aqui, o Tom Hiddleston é legal e tal, mas chega no fim do filme, qual é a trufa que ele te entrega? Pra mim é o fato deles não terem pintado de loira a sobrancelha e a barba do Thor. Aí tu acabou comigo, realmente é um ponto positivo. Realmente. O fato é que a gente tem... Pintar a sobrancelha e a barba de loira é foda. Embaixo, aqui falando de Thor 2, que é um filmeco, mas fique feliz, como eu falei antes, na próxima parte teremos Guardiões da Galáxia.
Deixa o like aqui. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você gosta de Thor 2? E por que você não gosta de Thor 2? E não esquece também de conferir os links que estão aqui na descrição do vídeo, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que está mudando e muito em breve vai mudar. Vapo! Aí tu veio. Esse é o Energia Nerd. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E tchau. E não assistam Thor 2. Pelo bem da sua sanidade.